Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Na Universidade de Crestmont, uma instituição reconhecida por sua excelência acadêmica e tradições de elite, o ano letivo estava a todo vapor. O campus, com seus caminhos ladeados por bordos extravagantes, vibrava com a energia de novos começos. Estudantes, recém-chegados de todo o país, alguns com tênis desgastados, outros com mocassins de couro italiano, cruzavam sob os arcos de pedra centenários, entre dois anfiteatros cujas paredes eram revestidas com retratos austeros de professores brancos com barbas majestosas. Entre os novos recrutas para o corpo docente, uma figura chamou particularmente a atenção: Elijah Moore, 42 anos, alto, carismático, sempre impecavelmente vestido com blazer de tweed e camisas brancas impecáveis com punhos. Seu olhar penetrante, emoldurado por óculos discretos, sugeria uma inteligência vivaz, mas calma, uma autoridade natural que não precisava levantar a voz. Elijah Moore não era apenas um novo professor. Ele era um símbolo que perturbou. Graduado em Princeton, doutor em filosofia política obtido com honras pela Yale, ele trabalhou por vários anos para as Nações Unidas como consultor em justiça social e direitos humanos. Sua carreira, pontuada por conferências internacionais e publicações respeitadas, foi impressionante, mas também despertou inveja e, às vezes, medo. Desde as primeiras semanas, suas aulas se tornaram um fenômeno no campus. Ele abordou as grandes questões de justiça, poder, verdade e liberdade com uma facilidade que fascinou alguns e desconcertou outros. Ele forjou laços entre James Balduino, Cornel West, Hannah Arendt, Sócrates, Fanon e Kant, num tom calmo, sem anotações, sem alarde. Ele forçava seus alunos a questionarem suas crenças mais profundas. Mas em Crestmont, essa exigência intelectual não foi suficiente para desarmar todos os olhares. Para alguns, a ideia de um homem negro ocupar um lugar tão central em um dos departamentos mais venerados, filosofia política, foi uma anomalia. Um erro de sistema. Uma provocação. E muito rapidamente, os primeiros sinais de resistência apareceram. Não veio dos alunos mais curiosos ou esforçados, mas de um grupo bem identificado: Brandon Pierce, Emily Harper e Jake Thornton, um trio temido, formado no primeiro ano. Seus nomes ecoavam pelos corredores. Brandon era filho de um senador republicano de Connecticut, Emily, filha de um magnata da mídia de Boston, e Jake, neto de um ex-juiz da Suprema Corte. Eles não eram apenas ricos, eles eram acostumados a controlar a sala assim que entravam. Brandon, sempre vestido com camisas polo Ralph Lauren e exibindo um sorriso confiante beirando a arrogância, liderou a rebelião com um tom doce, mas pernicioso. Ele sussurrou para os amigos quando eles saíram da aula: eles querem usar a carta da diversidade. Mas, francamente, esse cara é um completo perdedor. Ele solta citações como se estivesse recitando slogans. Não tenho certeza se ele sabe a diferença entre uma verdade lógica e um discurso militante. Emily, mais sutil, dominada a arte do veneno em luvas brancas durante as discussões em sala de aula, ela apenas fazia perguntas fingidas, com um ar falsamente inocente. Professor Moore, o senhor considera que seus comentários estão enraizados em um pensamento filosófico rigoroso, ou está expressando uma opinião pessoal, talvez influenciada por suas experiências? A implicação era clara: sua subjetividade negra inválida sua objetividade intelectual. Jake, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas agiu nas sombras. Tecnicamente habilidoso, filmou discretamente trechos de palestras com seu celular. Isolava momentos em que Elijah levantava questões de raça, colonialismo ou supremacia branca, sempre dentro de uma estrutura teórica, mas o suficiente para serem descontextualizados. Esses vídeos eram então publicados anonimamente em uma página de estudante. Verdades de Crestmont, acompanhado de legendas como: nosso professor ou nosso ativista pessoal. Você decide. As publicações circularam, semeando dúvidas. Alguns estudantes mais impressionáveis começaram a se perguntar: podemos realmente confiar em um professor que politiza tanto suas aulas? Elijah, é claro, sabia. Ele sentia. Ele já havia vivenciado isso, de outras formas, em outras instituições. A diferença era que, desta vez, eles queriam derrubá-lo não pelo que ele dizia, mas pelo que ele personificava. Ele não estava reagindo. Ainda não. Ele observava, metódico,
em silêncio. O que Brandon, Emily e Jake não sabiam era que o professor Moore não era apenas um mestre em filosofia política. Ele também era um excelente estrategista. E enquanto eles conspiravam, ele preparou uma lição que Crestmont jamais esqueceria. Com o passar das semanas, as tensões se intensificaram como uma névoa no campus de Crestmont. O que começou como sussurros lentamente se transformou em campanha estruturada de hostilidade. As acusações contra o professor Elijah Moore se tornaram mais numerosas, mais direcionadas, mais calculadas. Em fóruns estudantis, discussões anônimas denunciavam sua subjetividade política, acusando de impor uma ideologia militante em detrimento da educação clássica. As mensagens frequentemente se disfarçavam de linguagem acadêmica, mas seu tom era assustador. Ele está aqui para nos ensinar filosofia ou para nos fazer suportar o peso de seus traumas históricos? Uma petição, lançada online por Jake sob um nome falso, começou a circular. Exigia uma revisão educacional independente sobre os métodos de ensino de Elijah. Em poucos dias, ela havia coletado dezenas de assinaturas, muitas vezes sob pressão silenciosa, ou às vezes explícita, dos círculos sociais dominantes de Crestmont. Elias foi convocado pelo reitor da faculdade, um homem cordial, porém cauteloso, visivelmente desconfortável. A reunião ocorreu em um escritório com painéis de madeira, iluminação difusa e decorado com pinturas de ex-professores brancos de gerações passadas. O reitor, em tom neutro, explicou: "Isso não é uma repreensão, claro. Só queremos ouvir as queixas, aliviar as tensões. Você entende?" Elijah apenas assentiu. Ele conhecia essa língua. Sabia o que significava aliviar as tensões quando o equilíbrio de poder era ameaçado por uma presença inesperada. Mesmo assim, ele permaneceu calmo, inabalável. Ele continuou suas lições como sempre, com o mesmo rigor, a mesma precisão, a mesma dignidade. Ele não buscou confronto nem justificativa. Persistiu em fazer o que sempre fizera, elevar o intelecto e provocar o pensamento. Lentamente, outra voz começou a emergir. Alguns estudantes, impressionados com sua consistência e força silenciosa, começaram a mostrar seu apoio em voz baixa, nos corredores, no final das aulas. Nem todos ousaram falar abertamente, mas o respeito que sentiam por ele cresceu silenciosamente. Um dia, Raquel Thomas, uma aluna brilhante, porém quieta, entregou uma redação a Elijah. Era uma reflexão pessoal sobre o papel da educação no desenvolvimento do pensamento crítico. Na última página, ela havia escrito: "Ele é o único professor que me forçou a pensar diferente, a sair de mim mesma, a reconhecer o que eu me recusava a ver. E é exatamente isso que a educação deve fazer." Quando Elijah leu essas palavras, soube que não estava sozinho. Mas Raquel pagou o preço por sua coragem. Brandon riu baixinho enquanto lia o texto em voz alta em um café estudantil. Emily fez um comentário sarcástico. Uma fã do professor Moore. Talvez ela esteja esperando uma recomendação para Princeton. Jake, no entanto, apenas sorriu friamente. Então Elias decidiu que era hora de entregá-los uma verdadeira lição, não em um discurso, mas na própria substância do que eles alegavam dominar, o pensamento crítico. Para o exame final, ele projetou um estudo de caso complexo, com base em um artigo acadêmico denso, teórico e rigorosamente argumentado, publicado anos antes em uma revista especializada sob um pseudônimo. O assunto: poder, legitimidade moral e percepção racial em estruturas de autoridade, entre aparência e substância. O artigo explorou figuras históricas e contemporâneas: Sócrates perseguido por sua audácia intelectual, Angela Davis demonizada apesar do seu rigor, Barack Obama enfrenta julgamentos implícitos e até Frantz Fanon dissecado através do olhar ocidental. O autor deste texto, o próprio Elijah Moore. Mas os alunos não sabiam disso. No dia da prova, Brandon, Emily e Jake achavam que estavam preparados. Mas quando leram o texto, a confiança deles desmoronou. Os conceitos aninhados, as referências cruzadas, a lógica interna do argumento, tudo lhes escapava. Eles não entendiam o contexto ou a estrutura. A arrogância os impediu de se aprofundar na leitura recomendada, convencidos de que seriam capazes de improvisar. Mas desta vez, eles estavam de frente para o trabalho de um mestre, e nenhuma citação tirada do contexto poderia salvá-los. Uma semana depois, Elijah voltou para a aula com as cópias corrigidas.
Ele silenciosamente colocou a pilha sobre a mesa e caminhou lentamente até o centro da sala. Um silêncio respeitoso se instalou. Todos aguardavam um comentário, uma instrução, uma conclusão. Mas Elias, depois de uma longa pausa, simplesmente disse: "Gostaria de falar sobre o autor deste texto." Ele olhou de um aluno para o outro, encontrando o olhar de Brandon, depois o de Emily e depois o de Jake. Ele é negro. Formou-se em Princeton, doutorou-se em filosofia política por Yale, magna cum laude. Foi conselheiro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Lecionou em Oxford, Genebra e agora aqui em Crestmont. Ele fez uma pausa. Aquele homem sou eu. E silêncio de chumbo caiu no anfiteatro. Dava para ouvir uma caneta cair. Você o leu, sem saber. Você o julgou, sem entender. E o que você via como um mero professor cotista, você o desprezou. Não pelas ideias dele, mas porque ele não se encaixava na imagem que você tem de uma pessoa culta. Porque ele não se parece com você. Ele pegou as cópias e as chamou uma por uma. Brandon Pierce, 3 de 20. Brandon corou e seu olhar mudou. Emily Harper, 5 de 20. Emily desviou o olhar, braços cruzados. Jaque Thornton, 2 de 20. Jake cerrou os dentes. Pela primeira vez, não tinha nada para filmar. Então Elias levantou a cabeça, com a voz firme, mas calma. A universidade não está aí para inflar seus egos. Ela está aí para destruir suas certezas e confrontá-lo com a complexidade da realidade. Se minha aparência for suficiente para despertar sua hostilidade, então tenho pena de você, porque no mundo real, seus privilégios não serão suficientes para mascarar sua ignorância. E silêncio pesado, de novo. Então, aplausos isolados, da Raquel. Logo seguido por outro. Depois outro. Até que a sala ecoou com aplausos sinceros e libertadores, onde alguns deixam fluir discretas lágrimas. Brandon, Emily e Jake não disseram nada. Naquele dia, perceberam que havia algumas lições que não podiam ser compradas ou manipuladas. E Elias, ele tinha acabado de lhes dar uma inesquecível. Nos dias seguintes, todo o campus vibrou com um novo sussurro feito de sussurros, partilhas discretas, olhares embaraçados nos corredores. A verdade sobre vídeos anônimos que circulava semana sobre Elijah Moore veio à tona. Graças a uma investigação interna e à intervenção da unidade digital da universidade, a origem foi rastreada. Jake Thornton, identificado como o autor das montagens maliciosas, foi imediatamente suspenso por grave invasão de privacidade e manipulação de imagens para fins difamatórios. Seu status como influenciador estudantil desmoronou da noite para o dia. Brandon e Emilia, quanto a eles, foram sancionados por comportamento inadequado, porque suas mensagens privadas, zombarias e incentivos para assediar Raquel foram revelados. Eles perderam sua bolsa de excelência, uma queda brutal para aqueles que se consideravam intocáveis. Mas Elijah Moore, ele não exigiu nenhuma sanção quando perguntado se queria registrar uma queixa. Ele respondeu calmamente: "Eu não vim aqui para punir crianças arrogantes. O que eu quero é que elas entendam." Porque para ele uma punição não valia nada sem consciência. E a consciência nasce apenas no silêncio interior, onde as justificativas desaparecem e a alma finalmente se olha de frente. O campus se transformou lentamente. Onde antes reinava hostilidade, surgiu uma forma de respeito silencioso, tingido de vergonha e admiração. Elias não venceu pela força. Ele tinha desarmado pela dignidade. Um mês depois, numa manhã de inverno, Brandon ele bateu timidamente na porta do escritório. Seus ombros já não tinham a confiança arrogante de antes. Ele segurava um caderno na mão. "Vim me desculpar", ele disse com a voz rouca. "Não para reconquistar pontos. Não para consertar minha imagem. Para aprender a calar a boca e ouvir, finalmente." Elijah o encarou por um longo tempo. Então, levantou-se, apontou para uma cadeira e respondeu simplesmente: "Então sente-se. É um bom começo." Por uma hora, Brandon falou pouco. Ele ouviu principalmente. E talvez tenha sido a primeira vez na vida que ele fez isso sem se preparar para responder ou contradizer. Poucos dias depois, Emilia fez um movimento que ninguém esperava. Ela postou uma carta aberta no jornal estudantil, em um estilo simples e sem adornos.
Eu não fui uma vítima. Fui cúmplice. Eu acreditava que o desprezo me elevava. Esqueci que o conhecimento começa onde o orgulho termina. Agradeço ao professor Elijah Moore não apenas por sua paciência, mas por não nos abandonar. Quero aprender a ser melhor, a enxergar o que me recusei a ver. A carta viralizou no campus. Professores a citaram em sala de aula. Alunos a compartilharam online. Alguns até começaram a chamá-la de o efeito Moore. E Jake, o instigador, aquele que pensávamos ser incapaz de introspecção, pediu para entrar em terapia. Ele aceitou a ajuda do centro de psicologia do campus. Parou de fazer vídeos. Por um tempo, desapareceu do radar. Mas alguns meses depois, Elijah recebeu uma mensagem escrita à mão em seu armário. Não sei se mereço aprender mais. Mas quero entender o que havia em mim que me fez odiar você tanto. Obrigada por não me destruir quando você tinha o poder de fazer isso. Jake. Elijah leu a carta. Então, anotou-a em seu diário, sem dizer uma palavra. Porque, para ele, não era uma vitória. Era o início de um lento descongelamento da consciência. Ele permaneceu na universidade. Melhor ainda, seu curso se tornou um dos mais procurados, mais temidos, mas também mais amados. A cada semestre, dezenas de alunos se aglomeravam para tentar entrar. Alguns diziam que ele ensinava filosofia. Outros, que era de sobrevivência intelectual. Todos concordaram em um ponto: nós saímos diferentes. E todos os anos, na primeira aula do semestre, Elijah Moore entrou no anfiteatro, fechando silenciosamente a porta atrás de si. Então, sem notas, sem PowerPoint, ele sempre dizia as mesmas palavras. Não estou aqui para ser amada. Estou aqui para te ensinar a pensar, a questionar, a enxergar além das aparências. É aí que começa a verdadeira liberdade. Então ele observou o silêncio. Um silêncio que não era mais vazio. Foi um espaço sagrado, a da inteligência em formação, da humildade redescoberta e da humanidade em reconstrução. E nesse silêncio, o pensamento começou.